A maioria dos indicadores de solidez bancária e da recuperação da atividade económica, apesar dos níveis elevados de preços e da dívida pública, resultaram numa melhoria da estabilidade financeira em 2021. É o que diz o último relatório do Banco de Cabo Verde, enviado esta tarde à nossa redação, segundo o qual o sistema financeiro manteve-se resiliente num contexto de recuperação das economias global e nacional, ainda influenciadas pela pandemia de Covid-19 e pela inflação. O relatório anual do Banco de Cabo Verde mostra que o sistema financeiro manteve-se resiliente num contexto de recuperação das economias global e nacional, ainda influenciadas por acontecimentos adversos, nomeadamente o curso da pandemia em resultado do surgimento de novas variantes do vírus e a inflação mais intensa e persistente que o antecipado. Apesar da intensificação e amplificação das vulnerabilidades e riscos, denotou-se forte capacidade de adaptação do setor financeiro a choques externos, sem registros de materialização de riscos suscetíveis de comprometerem a estabilidade financeira. O Índice de Estabilidade do Sistema Financeiro, calculado pelo Banco de Cabo Verde, sugere uma melhoria da estabilidade financeira em 2021, como resultado da melhoria dos indicadores de solidez bancária e da recuperação da atividade económica, apesar dos níveis elevados de preços e da dívida pública. No entanto, ainda num contexto de crise pandémica, cuja intensidade, abrangência e persistência não são totalmente conhecidas, subsistem vulnerabilidades no sistema financeiro nacional, intensificadas pelo conflito na Ucrânia, que completou hoje 6 meses, às quais se juntaram outras situações suscetíveis de comprometerem a estabilidade financeira, nomeadamente o aumento do endividamento das famílias, num contexto de aumento da inflação, o nível ainda elevado de ativos não produtivos no balanço da banca, situando-se acima dos níveis registrados em economias similares, apesar da tendência decrescente, o aumento do estoque de bens recebidos em dação de pagamento e a eventualidade de materialização de incumprimentos de crédito, que potencia o aumento do recebimento de bens em dação pela banca, a manutenção do elevado nível de concentração do setor bancário nos mercados de crédito e depósitos, a possibilidade de aumento de cibercrime devido à crescente digitalização dos serviços na indústria bancária, entre outras. A vulnerabilidade externa do país permaneceu elevada, mas permanece mitigada, traduzida na melhoria de alguns indicadores face a 2020, com destaque para a maior acumulação de reservas externas e da redução do risco de liquidez do Estado, associada à recuperação das receitas orçamentais na sequência da dinâmica da atividade económica. Os níveis elevados do estoque da dívida pública cabo-verdiana suscitam algumas preocupações com a vulnerabilidade das contas públicas. Contudo, a avaliação do rating país da Fitch em 2021 manteve-se em B- e o outlook novamente considerado estável. Refira-se que a análise da sustentabilidade da dívida pública cabo-verdiana, realizada pelo Fundo Monetário Internacional, avalia como sustentável, embora persistente o risco de sobreendividamento. O setor bancário, o mais representativo no conjunto do sistema financeiro, manteve-se sólido e resiliente em 2021. Num contexto de aumento de incertezas, a Autoridade de Supervisão e Regulação deverá continuar a exercer, ao nível microprudencial e macroprudencial, a monitorização do sistema financeiro, identificando e avaliando atempadamente os níveis de risco e implementando medidas orientadas para a promoção e preservação da estabilidade financeira.